A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos continuar com nosso aprendizado pela Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, a palavra do nosso Criador, a palavra de Deus para nossas vidas. A nossa reflexão diz assim: como vai a tua família? Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, deu o seguinte conselho, falando a Timóteo, ele disse: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. As relações familiares são tão importantes aos olhos de Deus, que Paulo diz que uma pessoa que negligencia suas responsabilidades familiares, nega a fé e é pior que o infiel. Por que pior que o infiel? Porque até mesmo aqueles que não confiam em Deus, que não têm compromisso com Jesus e nem esperança da vida eterna, eles cuidam das suas famílias. Eles estão sempre atentos às suas famílias. Então imagine o que não é esperado de um cristão, daquela pessoa que já experimentou a salvação, que já experimentou o amor de Deus na sua vida. Muito mais ainda é esperado. Primeiro ponto que nós temos que entender: que tudo tem que ser feito com prudência e equilíbrio. Cuidado para não ocupar todo o seu tempo, mesmo que seja na obra de Deus. Deus jamais vai incentivar a desunião. Faça tudo com ordem e decência. Tenha a obra de Deus, é prioridade, a tua família é prioridade, o teu emprego também, o teu trabalho, a tua atividade, enfim. Então faça tudo com prudência, com equilíbrio. A igreja precisa de você, claro. Deus precisa, sim, precisa, mas a tua família também precisa. Então, seja guiado pelo Espírito Santo, que Ele vai te dar esse equilíbrio. Não faça para agradar as pessoas, porque você pode fazer tudo na obra de Deus para agradar as pessoas, mas perder sua família por negligência. Isso também não agrada a Deus. Então faça na verdade, sempre com a verdade na frente. Não posso fazer isso, não dá, mas com equilíbrio, né? Tudo tem equilíbrio. Todos precisam. Deus precisa de mim, minha família também, e eu preciso de Deus e eu preciso da minha família. Segundo ponto: ame a sua família. É essa família aí que você tem, que Deus te deu. Evite comparações, não busque perfeição. Não fique comparando seus filhos com os filhos do vizinho, com os filhos do seu parente, sua esposa, seu esposo. Não, isso enfraquece o relacionamento e também não agrada a Deus. Você está dizendo que Deus errou. Olha, Deus deu o melhor filho para o meu parente, meu vizinho, meu irmão, e para mim não. Não, ame a sua família. É essa família que Deus te deu. E você tem a obrigação de cuidar, porque a Bíblia diz que os filhos são herança. E o cônjuge você escolheu. Então ame. Terceiro ponto: abençoe seus filhos. Filhos são herança de Deus aos pais. Pratique a gratidão pela vida do seu cônjuge, seu esposo, da sua esposa, e pela família que vocês dois estão construindo. Seja grato a Deus. Quarto ponto que precisamos entender: nem tudo acontece como queremos. Nem sempre tudo que sonhamos para nossos filhos vão se realizar. É bom lembrar que eles têm personalidade e que são uma pessoa, e devemos respeitar a individualidade de cada pessoa. Há casos, por exemplo, em que os pais não aceitam o casamento dos filhos, alegando que o esposo, o futuro esposo ou futura esposa não serve para o seu filho. Embora o pai e a mãe estejam bem intencionados e querendo o melhor para o filho e para a filha, nós precisamos entender, como pai e mãe, que essas escolhas são dos filhos. Eles vão fazer. Não cabe a nós fazer. Nós precisamos entender que a escolha é dos filhos. Cabe aos pais, então, fazer o quê? Aconselhar, ajudar, pedir a Deus direção e não criar mais problemas ainda do que eles já estão imaginando que vai vir. E aí acontece uma coisa muito triste, e não é difícil de encontrar isso por aí, é que muitas pessoas, quando acontece, não aceita o casamento do filho e da filha, daí o filho vai e casa, porque a escolha dele, quem vai escolher o cônjuge, a esposa ou o esposo, pro resto da vida é o filho e a filha. Embora o pai e a mãe tenham sim que ajudar, aconselhar,
Mas tem casos em que os pais parece que esquecem que os filhos foram criados para o mundo. Nós temos que ensinar os filhos e deixar eles voar, não podemos segurar. Aí acontece o seguinte, eu já vi isso muito acontecer, que daí as famílias não recebem as pessoas, os filhos em casa. E aí vem os netos, e os netos são privados dos braços dos avós, da alegria dos avós, porque os avós ficam com aquele orgulho e não querem receber os filhos. E os avós também ficam privados do amor dos netos, da bênção maravilhosa que é ter um neto, também por aquele orgulho, por aquela razão, eu tenho razão, por aquela vaidade boba. E a criança que não tem culpa de nada, fica nessa rejeição egoísta. Então nós precisamos cuidar da nossa família e entender que um pai e uma mãe sempre vai ter a melhor intenção para o filho, mas nem sempre vai conseguir que o filho entenda isso. E não podemos esquecer que também somos filhos e também fomos adolescentes, jovens, crescemos, passamos por tanta coisa. E muitas vezes também acabamos não obedecendo aquilo que nossos pais queriam. E também, se tiver alguma consequência para ser vinda aí, vai ser para o filho, para a filha que não quis obedecer. Mas nunca para o pai e para a mãe. O pai e a mãe direcionou. O filho é um barco, você põe ele no mar e ele vai cortar o mar. Agora, não faça isso. Receba sua nora, seu genro. Principalmente se você se diz cristão, você se diz cheio do Espírito Santo, se diz servo de Deus, serva de Deus. Não guarda isso no seu coração. Quebra isso. A criança que está ali, o seu neto, sua neta, não tem culpa disso. Não esqueça que para estar em paz e comunhão com Deus é preciso estar em comunhão com o próximo. E quem é mais próximo do que a nossa família? Deus abençoe.